Mais uma vez, estamos juntos. Pela infinita bondade e misericórdia do Senhor nosso Deus, nós aqui nos reunimos para adorarmos, bendizermos e enaltecermos ao teu santo nome, o nome que é acima de todos os nomes. E é prazeroso poder rever o rosto de vocês, o rosto de um povo que, com certeza, já caminha para os céus. E nós vamos nos encontrar lá em nome do Senhor Jesus, que esse é o nosso propósito. Mas, irmãos, trago aos irmãos uma palavra da parte de Deus. Não vou me atrever a falar que é curta, porque não é. Fiz aqui um esboço. Na segunda-feira, estávamos no momento de confraternização, logo após. Não foi um momento puro de confraternização, e quando estávamos para nos despedir, um irmão citou um nome, e na hora o Senhor acendeu forte ao meu coração algo a respeito desse personagem. E quando foi agora, hoje pela manhã, um pouco que eu havia escrito, Deus falou, dá uma reforçada nisso. Tem algo mais. E eu falei, glórias a Deus. Ali sentei diante do teclado do computador e comecei a escrever umas poucas palavras que eu quero dividir com os irmãos aquilo que Deus foi me inspirando e eu fui registrando para podermos meditar nesta noite. É bem verdade que nós estamos passando por um momento difícil, um momento de crise, não só nós aqui na Suíça, mas todo o mundo está passando por tais dificuldades, o vírus que está assolando e assombrando toda a humanidade, né? E creio que não foi só eu, muitos dos irmãos têm orado a Deus a respeito deste vírus, pedindo a cura, pedindo que ele cesse, pedindo que um remédio seja ali descoberto para que venha combater a atuação dele. E eu, nas minhas orações, pude entender, isso é entendimento meu, que Deus permitiu tal ação desse vírus para chamar a humanidade, ou melhor, para conscientizar a humanidade da necessidade da santificação. Os dias estão passando, a apostasia está se firmando, o evangelho está sendo banalizado, onde já não se combate mais o pecado, e sim a liberdade ou a libertinagem, em que nas igrejas se apontam que tudo é permitido, tudo é válido, e a Bíblia já é passada. Tanto é que tem igrejas que hoje já nem se utilizam mais dos exemplares da Bíblia Sagrada. Isso me faz ir a Elias, quando ele já saturado de uma situação, ele larga tudo. Mas Deus vai falar, não. Profetas estão errando, sacerdotes estão falhando, mas você continua a tua jornada, porque você não está sozinho. 7.000 eu guardei ainda, que não se corromperam e estão praticando, estão fazendo a obra como ela deve ser feita. Para os dias de hoje, há aqueles que se perderam,
Há aqueles que estão apresentando um evangelho fácil, um evangelho destruidor, porque aquilo que faz alimentar o teu ego, na verdade, está destruindo a tua alma. E Deus ainda tocou no meu coração: siga pregando a palavra e combatendo o pecado. É essa a necessidade, é esse o projeto, é essa determinação que foi dado à igreja: pregar a palavra como ela é. Eu me lembro até uma vez, eu estava em Presidente Prudente, já eu entro na mensagem, viu, irmãos? E eu estava numa loja de produtos evangélicos e eu tinha comprado uns artigos, mas o dinheiro era pouco, e eu vi uma Bíblia que me interessou. E aí a proprietária da Bíblia, ela ficou me observando quando eu retornei a Bíblia na prateleira. Aí os objetos que eu tinha, eu pus em frente ao caixa, ela fez a somatória, eu paguei. E quando eu estava saindo, ela me chamou: pastor. E ela pegou aquela Bíblia, fez um embrulho, me entregou a Bíblia. Eu falei: não, mas eu não estou em condições de levá-la. Ela falou: não, o senhor vai e leve a palavra. E aquilo muito alegrou meu coração. É uma coisa, muitas vezes, no seu entendimento, é uma coisa boba, mas para mim foi muito significativa e foi um alerta de Deus vindo para mim: pregue a palavra. Em tempo, em fora de tempo, aonde você estiver, pregue a palavra. E, mediante isso tudo, eu quero ler com os irmãos 2 textos, já eu começo a falar um pouco mais, da Bíblia Sagrada, que o primeiro está em 1 Reis, eu pediria que você abrisse comigo, no capítulo 2, nos versos 2 e 3. 1 Reis, capítulo 2, versos 2 e 3 diz: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem. Numa outra linguagem: eu vou pelo caminho de toda a terra, se esforce e seja homem. Não seja menino, seja homem. Verso 3. E guarda a observância do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Seja homem, esforça-te, ande pelas Escrituras, cumpra os mandamentos, para que te vá bem, para que você seja bem-sucedido em tudo o que se apresentares para fazer. Tá. Então, nós vamos iniciar esse estudo aqui, em 1 Reis. E, se o tempo permitir, nós vamos terminar esse estudo no livro dos Gênesis, capítulo de número 17, verso de número 1, que vai dizer: sabendo, pois, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos,
apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, preste atenção, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e sê perfeito. Glórias a Deus. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Amados irmãos, no texto onde acabamos de ler, em primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 2, nos versos 2 e 3, ali nós vemos uma situação apresentando já Davi, já próximo da sua morte, mas antes dele morrer, ele chama Salomão, porque ele havia feito um juramento ou uma promessa para Batseba, que Salomão seria o sucessor. Aqui a gente já começa a tirar ensinamentos. Já eu volto a Salomão, porque ele havia feito uma promessa, ele havia feito um juramento, que Salomão seria o sucessor de seu reino. Mas Adonias tenta atravessar e tentou tomar o trono de seu irmão, mas não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque a promessa do rei se cumpre. Nós vamos lá na frente falar muito isso, mas para que você já comece a entender. Meu amado irmão, se você recebeu uma promessa de Deus, descanse. Por mais que o teu adversário tenta te destronar, por mais que o teu adversário tenta tomar aquilo que foi prometido para você, por mais que tentem tomar a tua promessa, não conseguirão, porque a promessa é tua e aquilo que Deus prometeu para você, ninguém pode tocar, ninguém pode lhe tirar. É tua. Deus falou com você, vai acontecer na sua vida, queira sim, queira não, podem invejar de você, podem fazer o que for, mas aquilo que está prometido para você é teu. Toma posse em nome do Senhor Jesus. E Salomão, ele vai se apresentar a Davi. E aí Davi vai dar as instruções que nós lemos ali no verso 2 e 3 do capítulo 2 de 1 Reis. E Davi chama ele e fala, olha aqui, meu filho, você recebeu os ensinamentos meus. Mesmo que eu seja falho em alguns pontos na doutrina familiar, mas você viu o meu proceder diante de Deus. Não vá pensar que eu fui próspero. Não vá pensar que eu fui guerreiro. Não vai pensar que eu fui vitorioso. Eu simplesmente fui um instrumento nas mãos de Deus porque eu obedeci a Deus. Eu deixei o meu coração ser voltado a Deus, que recebi até o título de homem segundo o coração de Deus, mas não foi nada mérito meu, foi tudo mérito do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor, meu Deus, que é o teu Deus. Então aqui eu te dou um ensinamento. Seja homem. O que é ser homem? É ser cumpridor das suas obrigações. É aquele que anda em retidão perante Deus e perante a sociedade. É aquele que tem temor a Deus, é aquele que tem amor no coração, é aquele que tem a sua vida em prol dos outros. Seja homem. Não ande de qualquer maneira, não ande de qualquer jeito. Se apresente de uma forma digna, real, verdadeira, para que possa agradar os olhos de Deus. E seja homem para com a sociedade, seja homem no seu caráter, seja homem no teu agir. E outra coisa que vai mais além, não se afaste dos mandamentos do Senhor. Não se afaste das leis do Senhor. Seja ligado a Deus, seja dependente de Deus.
tenha o teu coração voltado a Deus 24 horas por dia. Se ele aumentar mais uma, seja 25 horas por dia, o teu coração reto diante de Deus, para que você seja próspero aonde puser a planta dos seus pés. Você está recebendo aí? Você quer ter prosperidade, você quer ter honra, você quer ter paz, você quer ter alegria, você quer ter proteção. Seja fiel e constante na presença de Deus. Não te aparte nem um minuto da presença do Deus Altíssimo. E Salomão recebe os ensinamentos. Davi vai morrer e Salomão vai assumir o trono. Então, nós vamos entrar agora no capítulo 3. Nós estamos em 1 Reis. Só para orientar os irmãos, nós vamos trabalhar quase o tempo todo no livro de 1 Reis e no livro de 2 Crônicas. Nós vamos fazer um paralelo ali, que são a mesma história, a mesma narrativa, mas nós vamos usar os dois livros, porque em alguns livros nós temos uma informação e ela se completa em outro. Então, às vezes, nós vamos sair de Reis, avançar em Crônica e sair de Crônica, voltar a Reis. Mas nós vamos até a conclusão disso. Se assegure aí, estamos começando igual carro a álcool, meio frio, mas a coisa vai esquentar já já. Pode ficar sossegadinho. Em 1 Reis, no capítulo 3, no verso de número 5, é bom se você quiser ir anotando, eu não vou ler tudo, senão a hora vai estender muito e nós não vamos concluir. Mas no capítulo 3 de 1 Reis, no verso 5, nós vamos ver que ali Deus, após Salomão fazer uma oferta de sacrifício, e Salomão vai dobrar o sacrifício de Davi. Davi, seu pai, tinha oferecido 500 animais. Salomão vai oferecer 1000. Após o sacrifício, aí Deus se agrada do sacrifício, porque quando você faz um sacrifício com o coração voltado para agradar a Deus, o teu sacrifício, quando é voltado para Deus, Deus se agrada e te visita. Aí Salomão faz um sacrifício para agradar a Deus e Deus recebe o sacrifício e vem visitar Salomão. Aí ele chega para Salomão, ele aparece a Salomão e fala para Salomão: Salomão, meu filho, pedes o que quiseres. O que você quiser, você pode pedir que eu vou te dar. Salomão, ele ouve aquelas palavras do Senhor. Ele olha para o Senhor, tudo isso em sonho. Senhor, eu sou menino. No verso 7 nós estamos. Capítulo 3, verso 7. Senhor, eu sou menino. Eu não sei entrar e não sei sair. Eu não sou homem maduro, homem formado igual o teu servo Davi, meu pai. Mas eu sou menino, eu sou uma criança. O que nós já aprendemos aqui também. Salomão, numa conversa com Deus, ele vai se diminuir, ele vai crescer Deus na vida dele, e ele vai falar para Deus: Deus, eu não sei nada, eu não sei entrar, eu não sei sair, eu sou uma pessoa que preciso de ajuda, eu preciso de capacitação, eu preciso de conselhos, eu preciso de direção, eu sou totalmente dependente, mas eu não quero ser dependente de outros reis, eu não quero ser dependente da minha junta conciliadora, eu quero ser dependente do Senhor, meu Deus. Eu quero que o Senhor seja o meu ensinador, eu quero que o Senhor seja o meu capacitador, eu quero que o Senhor seja a minha direção, eu quero que o Senhor seja a minha torre forte, eu quero que o Senhor seja a minha base de sustentação, eu quero que o Senhor seja as minhas vistas, eu quero que o Senhor seja os meus ouvidos, eu quero que o Senhor seja o meu respirar, eu quero que o Senhor seja o meu falar, eu quero que o Senhor tome conta de todo o meu ser. Ah, Senhor, eu quero ser dependente de mim, seja o Senhor, o meu Senhor, como o Senhor foi de meu pai. Oh, Deus santo, bendito e amado. E aí no verso 9 continua a fala de Salomão com Deus, e aí no verso 9, ele vai dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me dê um coração
entendido, que é para julgar o teu povo. Olha o que é um homem que tem o coração voltado a Deus. Aqui nós já podemos entender que Salomão, nesse momento, era um homem cheio de temor a Deus, era um homem cheio de amor à obra de Deus, quando ele fala, eu quero um coração entendido, eu quero um coração sábio, eu quero ter conhecimento, eu quero ter instrução, eu quero ter sabedoria para julgar o teu povo, para que eu não venha sacrificar o teu povo, porque são os meus irmãos, é povo teu, como se fosse nos dias de hoje. O pastor está falando, esse aqui é a ovelha do pasto do Senhor, vamos ajudar, vamos investir nele, vamos proteger, vamos guardar, vamos abençoar, e isso abrange também a obra de Deus. Quando o homem é voltado a Deus, ele tem amor pelas almas, mas ele tem amor também pela obra de Deus, pela sustentação da obra de Deus, porque ele sabe que ele, mantendo a obra de Deus, almas vão chegar até lá, almas vão ouvir a palavra que ele não vai ouvir no bar da esquina, palavra que ele não vai ouvir na discoteca, palavra que ele não vai ouvir na danceteria, palavra que ele não vai ouvir no cinema, mas ele vai encontrar uma igreja com a porta aberta, onde a palavra genuína está sendo pregada, o Espírito Santo de Deus vai estar atuando, aquela alma vai ser alcançada, aquela alma vai ser convertida, e os anjos dos céus farão festa, estarão em alegria, porque uma alma se salvou, mas se salvou porque um dia ela passou em frente à igreja, a porta estava aberta, e a palavra de Deus estava sendo ministrada. Isso é amor à obra de Deus, é andar em fidelidade, é andar em sinceridade perante Deus, e é amar a obra de Deus do seu todo. Não é fazer a exemplo de muitos que ama a obra de Deus de forma parcial. Não, o crente não pode fazer nada de forma parcial. Ou ele é, ou ele não é. Ou ele faz, ou ele não faz. Ou ele adora, ou ele não adora. Ou ele é do Senhor, ou ele não é do Senhor. A exemplo do que o próprio Jesus diz, escrevendo em João, no capítulo 8, no verso 47, vós não ouvis, vós não se manifestam, porque vós não sois de Deus. Não existe meio termo para a obra de Deus. Ou é, ou não é. Então aqui Salomão já começa a despontar também o seu amor. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. E quando um coração é voltado a Deus, aí atinge a Deus. Como Davi vai falar, Deus, tu não desprezas um coração contrito. Ele vai falar no Salmo 51, mas aqui nós vamos ver a mesma coisa aqui acontecendo, quando Salomão demonstra o seu temor, o seu amor para com Deus, um coração puro, um coração sincero, e ele faz a petição que ele pede não era para ele, era para Deus, para o próprio Deus, para aplicar na obra do próprio Deus. Como ele estava dizendo, Senhor, eu não quero nada para mim, mas eu quero que o que o Senhor me der, eu vou retornar para a tua obra. Oh, glórias a Deus, aleluia. Senhor, o que o Senhor confiar em minhas mãos, eu vou pôr em prática na obra do Senhor. Bendito seja o Senhor. E aí Deus ouve aquilo e se agrada de Salomão. Ao se agradar de Salomão, agora no verso 12, nós vamos ver ali, Deus deu sabedoria tamanha que não houve igual. Salomão pediu sabedoria. Deus falou, então agora você vai ser o mais sábio da terra, o mais entendido da terra. Vai ser você, Salomão, porque eu me agradei da tua confissão, eu me agradei da tua oração, eu me agradei da posição do teu coração. O homem não vê, ouvidos não ouvem, mas eu ouço dentro do teu ser, Samuel e Salomão, e eu vi que isso é sincero. As palavras do teu lábio foram sinceras. Então você vai ser o mais sábio da terra. E outra coisa, agora no verso 13, e aí Deus vai falar para Salomão, e tem uma coisa que não para aqui não. O que você me pediu, eu já te dei. Olha, falando numa conversa, Salomão não tinha nem percebido, mas quando ele pede sabedoria, no conversar com Deus, Deus já põe sabedoria nele.
Ele nem percebeu. Muitas vezes Deus te dá as bênçãos dos céus e você nem percebe. Muitas vezes você vai preparar certas coisas, você vai fazer certo serviço e você se julga incapaz, mas quando você vai se apresentar, aí você é nota 10. Por quê? Você não sabia que tinha aquela capacidade, mas no momento que você foi, Deus se capacitou. Eu vou até citar que me perdoe o irmão Tiago Labareda, ele falando comigo esses dias, eu até gravei na minha mente, ele falou, olha, eu estou num serviço que eu não estava capacitado para fazer aquilo, mas não é você com a tua capacidade, quando se põe na presença de Deus, meu irmão, é Deus que te capacita e é Deus que envergonha o ímpio para que o nome dele seja glorificado na tua vida. E isso vai acontecer agora com Salomão. Salomão, ele não pediu nada, ele só pediu algo para fazer para o próprio Deus, mas Deus fala mediante a tua franqueza, Salomão. O que você pediu, você já recebeu. Mas agora te prepara, viu, Salomão? Porque o que você não pediu, eu vou te dar. Você não pediu nada para você, né, Salomão? Mas eu vou te dar. Fica você sabendo, Salomão, que você vai ser o homem mais rico dos teus dias. Você não pediu, mas eu vou te dar. Mas por que você vai me dar, Senhor? Porque o teu coração é sincero e eu me agrado de um coração sincero. Eu protejo o homem de coração sincero. Eu sou a proteção. Você me pediu para que eu seja o teu protetor, que você fosse dependente de mim, e aquele que é dependente de mim, eu cuido, Salomão. Aquele que é dependente de mim, eu ando nos passos dele, eu dou o caminho dele seguir, eu dou o que ele vai falar, eu dou o que ele vai agir, eu dou o que ele vai executar, porque é dependente meu e eu não erro nas minhas decisões, Salomão. Então eu vou te dar aquilo que você não pediu. Oh, glórias! Bendito é o nome do Senhor. Partindo ainda no livro de 1 Reis, pulando para o capítulo de número 6. Capítulo de número 6. Vamos verificar o verso de número 12, que vai dizer, Salomão, aí ele já levantou, ele já está na jornada, agora ele vai edificar o templo de Deus. E quando ele edifica o templo de Deus, aí Deus vai falar com Salomão. No capítulo 6 de 1 Reis, no verso 12, vai dizer, quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos. Olha aí, o que Davi havia aconselhado Salomão, agora vem Deus. O profeta falou, agora é o próprio Deus que vem confirmar. Se você andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos, não é alguns, não é uma parte, todos os meus mandamentos, andando neles, andar com Deus, andar nos mandamentos de Deus, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. Salomão, teu pai era meu amigo. Teu pai era um homem segundo o meu coração. E eu falei para ele que tu seria o rei. E eu falei para ele que seria contigo. E eu não falho nas minhas promessas e nos meus votos, nos meus acordos, nos meus compromissos. Eu não falho, Salomão. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. O que eu tenho que cumprir, eu vou cumprir. Mas para eu realizar isso na tua vida, a promessa que eu fiz a teu pai e a que eu faço para você agora, eu imponho condições. Mas qual essas condições, Senhor? Eu estou te falando aqui, Samuel, andar nos meus caminhos, andar nos meus mandamentos, andar nos meus juízos. Aí vai se cumprir tudo o que está acontecendo, tudo o que eu prometi. Entendeu, Salomão? E Salomão, sim, senhor. Agora vamos avançar mais um pouco.
porque a base dessa pregação mesmo vai estar em Crônica. Mas vamos avançar aqui no livro dos Reis. Vamos chegar agora no capítulo 11, no verso de número 4. Salomão, ele recebe todos os ensinamentos. Notem que, até aqui, Salomão está no início. Ele iniciou igual seu pai, a todo vapor, com todo vigor, obedecendo, confiando, andando em retidão perante Deus. Mas agora, aqui, nós vamos ler os versos 4, 5 e 6, preste atenção. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Deu para entender bem, né? Então, Salomão veio numa jornada vitoriosa, numa jornada de crescimento, numa jornada de prosperidade. Não digo de batalhas, porque ele não batalhou, mas foi um reinado próspero, de abundância. E ele que assumiu um trono que era riquíssimo, que Davi deixou para ele uma fortuna, agora a riqueza dele havia se multiplicado. Mas quando ele chega na velhice, ali aonde lemos, ele se deixa corromper o seu coração. Já nos dias finais de sua vida. Já caminhando, como eu costumo dizer, já virando a curva. Ele deixa que suas mulheres lhe pervertam o coração. E ele amonece. Ele perde a direção do tempo. E ele permite que a abominação, a idolatria, adentre a casa do Senhor. E aonde nós lemos, ele desagradou a Deus. E ele não andou segundo o seu pai andou. Davi era em prol da obra de Deus, tanto é que um pouco antes de Davi morrer, ele dá uma fortuna incalculável para a construção do templo do Senhor. Estudiosos dizem que nos dias de hoje, em reais, ultrapassa bilhões, em torno de bilhões de reais. Essa foi a oferta que Davi deixou para a construção do templo. Era um coração voltado para Deus. Era um homem reto. Teve falhas, mas vinha o arrependimento. Mas Salomão, na sua velhice, deixou que a idolatria entrasse no templo de Israel. Mas Deus é aquele que cumpre a promessa que faz, e ele zela pela sua palavra e pelo amor que ele tem para com o seu. E Salomão, após ter praticado esse ato, aí Deus vai falar para ele, não é com você. As consequências do erro vai vir, viu, Salomão? Mas eu fiz um compromisso com seu pai. Eu vou deixar você morrer, mas quem vai pagar o preço é teu filho. Pelo amor do Senhor Jesus, preste bastante atenção. Ao errar, ao murmurar, ao blasfemar, ou ser displicente na obra de Deus, ou fazer descaso com a obra de Deus,
Mas por que o senhor está falando com a obra de Deus? Porque aquele que faz descaso com a obra de Deus, ele está fazendo descaso com o próprio Deus. Porque a obra de Deus já leva o nome, é de Deus, não é do homem. E quando eu faço para Deus, eu agrado o coração de Deus, eu alcanço o coração de Deus. Eu podia entrar aqui em vários pontos em que Deus vai zelar pela sua igreja, mas esse não é o foco. O foco aqui é nós trabalharmos aqui na retidão perante o Senhor. Para nós não desviarmos o foco. Para nós não cairmos naquela mesmice, Deus quer só o coração. Não, Deus quer a inteireza de coração, não é só o coração. O que é inteireza de coração é tudo. Principalmente uma postura moral, ética e cristã, com comportamentos verdadeiros. Quando for cometer um erro, se arrependa. Porque muitas vezes Deus não espera para cobrar do teu filho. Ele vai cobrar de você. Muitas vezes, não, esse aqui é um caso atípico, mas na maioria das vezes ele vai cobrar de você. Como já preguei no caso de Davi na sua velhice, que a fome acontece em Israel, e ele vai falar, por que está essa fome? Foi por causa de Saul. Ué, mas não era Saul que tinha que pagar? Não. Eu não quis cobrar naquele tempo, estou cobrando agora, e você é o rei, então você vai pagar. E aí as consequências vão vir sobre Roboão. As riquezas que Davi deixa para Salomão, Salomão deixa as riquezas ainda maior para Roboão. Agora vamos entender. No verso de número 8 do mesmo capítulo, nós vamos ver que, como sabemos que o que Deus fala acontece, Deus começa a agir enviando Jeroboão, que era capitão das tropas do norte, para pedir diminuição dos impostos. Porém, ele fez aumentar, conforme os conselhos dos jovens, seus conselheiros, e daí origina a divisão dos reinos. Olha o que dá desprezar os anciões. Jeroboão veio pedir, rei Roboão, os impostos estão muito caros e o povo está sofrendo. A carga de impostos está muito alta. Roboão vem, fala com os conselheiros velhos, os homens experientes, os homens sábios, os homens vividos, os homens maduros, os homens prontos para aconselhar. E diz, que farei? Os velhos diz, diminua um pouquinho os impostos, que você vai continuar arrecadando impostos. Porque os cofres estão vazios. Porque antigamente se reinava Israel no todo. Agora você está só com uma tribo. É só Judá e Benjamim que resolveu se filiar a vocês. Então, baixa um pouquinho os impostos. E Roboão agora vai se aconselhar com os jovens, sem vivência, sem um encontro com Deus, sem uma direção de Deus, porque se pelo menos os jovens tivessem a direção de Deus, eles dariam os conselhos igual aos anciões. Mas aí ele vai perguntar aos amigos que cresceram com ele, os amigos de infância. E os amigos, para mostrar a autoridade, dizem, não, aumenta ainda mais a carga. E ele faz isso. E nisso, Jeroboão volta ao norte, comunica o povo, e o povo se entristece, e ali acontece o já determinado por Deus, o que já estava proposto por Deus, de dividir as tribos de Israel. No verso 9, aí onde acontece o declínio financeiro, moral e espiritual do Reino Sul, onde Roboão, para manter a sua imagem perante o povo,
abre as portas para tudo aquilo que era desagradável a Deus. Aí escancarou de vez a idolatria, a macumbaria, a feitiçaria, as discotecas, tudo aquilo que era abominável a Deus, aí ficou liberal. Como não é diferente de muitos lugares nos dias de hoje, não é mesmo? Infelizmente, falamos isso. No verso 10, mais lá na frente, aqui não é verso não, mais lá na frente, Roboão vai morrer. E seu filho Abias vai assumir o trono. Se Roboão abriu as portas da imoralidade, Abias as escancarou. Aí a situação ficou pior. Vamos entrar agora no livro de Crônicas, em 2 Crônicas. Avança um pouquinho aí. 2 Crônicas, no capítulo 14. Nós vamos trabalhar aqui agora. Nós vemos que Abia morre, começa o capítulo 14 dizendo da morte de Abias. E seu filho Asa vai assumir o trono, e ao assumir o trono, ele começa a limpar, ou melhor, ele começa a desfazer os erros dos teus antepassados, que começou lá em Salomão, e aí veio em Roboão, veio em Abias, e aí ele começa a tirar todos os postes ídolos da cidade. E aquilo em que um país, uma cidade que estava cheirando mal as narinas de Deus, agora Asa começa a mandar perfume. Asa começa a fazer o que é agradável a Deus. Vamos ver no verso de número 7, que vai dizer: disse, pois, a Judá. Asa falando a Judá. Ele está tirando todos os ídolos, ele está limpando os terrenos, ele está acabando com a idolatria, com tudo aquilo que é abominável a Deus. Asa está limpando, Asa está limpando, Asa está limpando. No verso 7, notem bem aqui, preste bastante atenção aqui. No verso de número 7, disse, pois, a Judá. Quem está falando é Asa. Edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta. Notem bem, ele está falando, vamos nos fortalecer enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor, nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Nós estamos aqui num momento difícil e Asa vai aproveitar esta oportunidade em que Deus deu para eles. Ele está dizendo, olha, nós buscamos a Deus, Deus fez cessar as guerras contra nós, nós estamos em paz, então vamos aproveitar esta paz que Deus está nos dando e vamos nos edificar, vamos nos fortalecer. O que Deus está falando para o povo, olha, é certo que mais lá na frente os inimigos vão se levantar contra nós. Mas vamos aproveitar esse momento de paz que o Senhor nos deu, porque o Senhor está segurando os inimigos, o Senhor está segurando os adversários, porque Ele sabe que nós não temos estrutura. É a mesma coisa que Deus está falando para nós. O teu adversário, ele sabe que você não tem estrutura, ele já se propôs a se levantar contra você, mas Deus está segurando lá. Deus está dando paz na tua vida para quê? Para que você edifique a tua casa, para que você edifique o seu ser, para que você se fortaleça e nunca se esquecer que numa hora, ou mais cedo ou mais tarde, o inimigo vai se levantar contra você. E quando ele se levantar contra você, você esteja preparado, você esteja pronto para a batalha, você esteja com a certeza de batalhar e vencer. É isso que Deus faz comigo, é isso que Deus faz com você. Irmãos, no momento de paz que Deus está te dando, em nome do Senhor
Jesus, não abandone ele. No momento de paz que Deus está te dando, se fortaleça nele, cresça nele, busque com maior intensidade a ele e vá com um pensamento fixo e verdadeiro a ele, um coração sincero a ele, deixando a tua vida, deixando ele reinar em você, deixando ele ser a tua providência, deixando ele ser o teu Senhor, deixando ele ser o teu Deus. Assim, Asa conclama o povo: ei, povo, vamos nos fortalecer, o momento está de paz, vamos nos unir ainda mais com o Senhor, vamos buscar ao Senhor em todo tempo, em todo instante, vamos buscar ao Senhor. Ei, povo, irmãos da igreja, unidos em Cristo, o momento está de paz, vamos buscar mais o Senhor, vamos buscar mais o Senhor. Mas por que o senhor está falando estamos em paz, pastor? Porque tem muitos lugares já no universo que a palavra de Deus não pode ser pregada. Na África, em muitos países da África, os irmãos cristãos estão morrendo, estão entregando as suas vidas por levar a palavra e por honrar o nome de Deus. E na China, as igrejas estão sendo destruídas. Lá no Irã, nos países islâmicos, a palavra de Deus não pode ser anunciada e nós ainda temos a liberdade, então nós ainda temos dias de paz, nós temos momento de paz, então aproveite esse momento de paz, aproveite esses instantes de paz que Deus está nos concedendo e nos fortalecemos nele e nos edifiquemos nele, porque pode ser que um dia venha chegar também no país onde nós nos encontramos a proibição de propagar o evangelho. Então se firme agora, porque o inimigo pode se levantar a qualquer momento. Isso na esfera espiritual, agora na esfera material também. Se firme em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de mim, então Ele tem cuidado de nós. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. 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 Ele cuida de nós em todo tempo. Ele cuida de nós em todos os instantes. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Aí Asa, ele chama o povo para se fortalecer, e o povo se fortalece, e Asa também está fortalecido. Nós estamos, lembre-se, no versículo de número 7. Agora, se entrarmos no verso de número 8, nós vamos ver que agora um capitão etíope, por nome de Zerá, ele vai investir contra Asa. Está entendendo agora? Se fortaleça em Deus, porque na hora que você menos espera, o inimigo vem. E ele vem para te derrubar. E se ele saber que você está fraquinho, meu amigo, meu irmão, ele faz uma ruaça na tua vida e na tua casa. Ele bagunça com a tua vida, ele bagunça com a tua família, ele bagunça no teu trabalho, ele bagunça no teu estudo, ele bagunça em todos os lugares da tua vida. Por isso é importantíssimo estarmos edificados e fortalecidos no Senhor, nosso Deus. E no versículo 8, onde estamos agora, então Zerá pega da Etiópia, ele pega o exército etíope e se levanta contra Judá. Mas ele não se levanta com meia dúzia de soldados, não. O texto vai dizer que ele tinha 1.000 soldados, 1 milhão de soldados e mais 300 carros de guerra. Ele vem para tomar Judá. Ele vem para aniquilar Judá. Ele vem para destruir Judá. Ele vem para escravizar Judá. Isso é que o inimigo de nossas almas pretende contra as nossas vidas. E ele vem. Quando Asa recebe a notícia, Asa ajunta os seus soldados. Asa em Judá tinha 300 mil soldados. E em Benjamim ele tinha mais 280 mil. Então, nota, Zerá tinha 1 milhão de soldados com mais 300 carros. Asa tinha 580 mil soldados. Então, numa matemática rápida, nós vamos ver que dá numa proporção de 2-1 a favor do adversário, a favor do inimigo. Então, Asa estava com seu exército inferiorizado. Ele era inferior, ele não tinha forças, ele não tinha como combater. Mas o texto aqui também vai nos dizer que o exército etíope, quando ele veio marchando desde a Etiópia até chegar em Judá, ele veio marchando, atravessando fronteiras, porque o objetivo era Judá.
Sempre o objetivo do inimigo é destruir, escravizar, matar ou ir contra a vida do povo de Judá, que é você, que sou eu, que somos nós, o povo de Deus. Ele passou por diversas fronteiras, mas não se envolveu com as outras fronteiras. Por quê? A visão era destruir o povo de Deus. Mas pode se juntar o universo inteiro, que numa guerra contra Deus eles vão perder e Deus prevalece. Pode se levantar o inferno contra a tua vida, porque você estando em Deus, quem vai cantar o hino da vitória é você. Quem vai cantar o hino da vitória sou eu. Quem vai cantar o hino da vitória somos nós. Por quê? Não que somos grandes, mas o nosso Deus é grande. O nosso Deus é superior a qualquer exército. Pode ser o exército mais numeroso do universo. O nosso Deus é maior, é mais potente, é mais forte, é varão de guerra. Por isso que o nome dele é Senhor dos Exércitos. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. E o texto aqui vai nos dizer que os etíopes, quando vêm, eles chegam para a batalha e eles ali se posicionam onde? Pois você lê com mais atenção, em Messada. Notem que eles atravessaram diversas fronteiras, mas quando chega para entrar em Judá, eles param em Messada. Por que Messada? Porque na linha geográfica, Messada é a divisa. Ele parou aonde? Na divisa. Eles não entraram em Judá, entraram na divisa. Ele tenta destruir a tua vida, mas ele não entra porque ele precisa da permissão de Deus. E se você estiver numa vida consagrada a Deus, Deus fala, não, aí você não entra. Jesus vai falar para Pedro, fica aqui você sabendo, Pedro, que Satanás foi pedir autorização para se andar na tua vida, mas eu intercedi por você. Eu não deixei, Pedro. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Eles atravessaram tudo quando foi fronteira e ninguém teve coragem de investir contra eles. Eles foram passando, e quando chega em Judá, opa, vamos parar aqui para descansar. Não foi parar para descansar, não. Deus falou, o teu tempo é até aqui, você só vem até aqui. Agora Deus vai entrar. Vamos ver que coisa maravilhosa que acontece aqui agora. Asa fez semelhante ao seu ancestral Davi. Quando Golias desafiou Israel, ele foi ao combate de que forma? Apressada. Se você que está anotando, anote aí, 1 Samuel, capítulo 17, verso 48, ali na narrativa, quando Golias vem contra Davi, e Davi não corre da batalha. Ele viu o tamanho do gigante, mas não correu. O texto aqui onde eu citei vai dizer que Davi partiu apressadamente contra Golias. Aquele que está em Deus, aquele que tem a unção, a graça, a atuação do Espírito Santo de Deus, ele não se acovarda para o inimigo, ele não se acovarda em situações adversas, ele enfrenta qualquer situação, porque ele não vai pela força dele, ele vai pela força do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o general que não perde batalha, o guerreiro triunfante, aquele que determina, aquele que fala, aquele que tem estratégia, aquele que tem o projeto de tudo em suas mãos, aquele que fala no futuro, aquele que vive no futuro, aquele que sabe como começa, aquele que sabe como termina, porque é ele que escreve todas as histórias. E você, não tema. Levante a cabeça a partir de hoje. Se você está passando por momentos adversos, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra profética. Levante a tua cabeça agora e marcha. Marcha contra a tua adversidade. Vai em nome do Senhor dos Exércitos. Você não tem força, mas o Senhor que você serve tem. Faça igual o que Asa vai fazer aqui agora. Preste atenção aqui agora na sequência. Asa sabia que o seu exército era inferior ao do inimigo. E o inimigo estava na divisa para invadir e tomar a cidade.
Porém, ele foi ao combate de cabeça erguida. Ele já estava sabendo que os homens estavam tudo lá na divisa, mas ele não esperou que entrasse, não. Ele foi combater. É isso que Deus fala para mim e fala para você nessa noite aqui. O inimigo, ele está na divisa, ele quer entrar na tua vida, ele quer te destruir, ele quer acabar com você, mas não abaixa a tua cabeça, não. Levanta a tua cabeça e vai contra ele, vai contra ele, vai contra ele, que o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Chegando próximo ao adversário, nós estamos aqui no verso 11, lembre bem, no capítulo 14 da primeira Reis de Asa. Asa para, quando ele chega perto do adversário, ele para. Agora, o que ele faz? Olha o segredo aqui. Muitos costumam dizer chave, né? Eu não sou chaveiro, não entrego chave, não, Mateus. Mostra o segredo aqui. Olha o segredo aqui. Asa chega na proximidade do adversário. Ele viu que o adversário era o dobro dele. Ele para. O texto 11 vai dizer: que ele, antes de partir para a guerra, antes de acionar as buzinas para o combate, ele faz uma oração. Ele vai a Deus, pedindo para que Deus venha em seu socorro. E no verso 12, nós vemos Deus entrando na batalha. Antes de ter o confronto, Asa para e fala: Senhor, o Senhor é Deus de rico, o Senhor é Deus de pobre, o Senhor é Deus de grande, o Senhor é Deus de pequeno, nós somos teus servos. Eu reconheço que eu sou dependente do Senhor e eu sou. Eu estou indo em teu nome. Seja o nosso auxílio. Você vai ver isso no verso 11. Seja o nosso auxílio. O verso 12 vai dizer que Asa acaba de orar. Deus entra em ação. Asa nem viu a forma que Deus entrou, mas Deus entrou e começou a guerrear contra o exército etíope, ao ponto de eles se desesperarem. Alguns já morreram ali, um contra o outro, outros partindo em retirada. Aí o exército de Asa vai atrás e aí mata todo mundo, acaba com tudo e toma os despojos. Aquele que foi investir contra Israel, aquele que foi para aniquilar Israel, aquele que foi para escravizar Judá, não é Israel, mas Judá, mas os irmãos entendem. Aquele que foi para desmoralizar Judá, aquele que foi para batalhar contra o povo de Deus havia se consagrado a Deus, como nós vimos lá no verso de número 7, o povo estava com toda a unção, o povo estava em consagração, o povo estava em jejum, o povo estava em oração, o povo estava compromissado com Deus, e quando eles chegaram para a batalha, foi só clamar a Deus, e Deus fez com eles o que vai fazer lá na frente com Josafá. Fica quieto aí que essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Fica só olhando como eu acabo com o teu adversário. Assim Deus falou para Asa, e Deus fala para mim e fala para você: esteja na minha presença, esteja em retidão perante mim, deixe que eu seja o teu Deus, deixe que eu seja o teu protetor, deixa que eu seja a tua providência. Fique em pé somente perante mim e deixe eu ser o teu socorro. Nas tuas adversidades trabalho eu, na tua insegurança trabalho eu. Você pode ser inseguro, mas eu sou seguro. Você pode ser inconstante, mas eu sou constante. Você pode ser fraco, mas eu sou forte. Você pode ser servo, mas eu sou Senhor. Seja vós a minha dependência, que eu pelejarei por ti e nenhum mal te sucederá, porque eu sou o Senhor, o Deus de Judá. Eu sou o Senhor, o Deus da tua vida. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Xaramacanta labachai. Ande canta nébias, e o decanta labalás, ele canta labachai, ande cova nébias, e o decanta labás. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, Deus de poder, Senhor de Israel, Deus que tudo sabe,
Deus que tudo pode. Aleluias, aleluias, aleluias. O que o crente verdadeiro, o crente que está com a vida consagrada, o crente que está em retidão, ele nunca deve, ele não pode e não deve se aterrorizar com o levante de adversidade. Não, tem que enfrentá-la de cabeça erguida e com o escudo de Deus e em nome do Senhor Jesus, o Deus dos exércitos. Asa clamou a Deus e Deus entrou com providência. Eu cito sempre, quando nós falamos ali duas versões, Tiago, no capítulo 4, no verso 7, na corrigida, ele vai falar: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu vou muito pela uma versão inglesa que diz: seja Deus o teu governador, seja Deus o teu guia, seja Deus o teu presidente, seja Deus o teu administrador, seja Deus o teu general, seja Deus o teu grande capitão. Enfrente o diabo e ele vai fugir de você. Enfrente o diabo que ele vai fugir de você. Aqui Asa enfrentou o diabo, enfrentou o inimigo fugiu. Davi enfrentou o inimigo não fugiu, o que aconteceu? Ele morreu. E aqui com Asa também, ele não morreu na hora, mas na perseguição de Asa matou todo mundo. Não foi Asa quem matou foi o próprio Deus, porque eles estavam na presença de Deus. Aí que é o segredo da tua vitória, do teu sucesso? Se consagre a Deus. Ande na presença de Deus. Faça um compromisso com Deus. Se entregue a Deus e deixe Ele governar a tua vida. No capítulo 15, a batalha é vencida, Asa retorna. Aí no capítulo 15, no verso 2, eu sempre cito isso, os irmãos estão acostumados a ouvir, que Deus diz, Deus envia o profeta Azarias e diz a Asa: ouça Asa, toda Judá e toda Benjamim. Enquanto me buscardes, me achareis. E quando me deixardes, eu vos deixarei. E Asa recebe essa palavra. Talvez naquele momento, Asa fala: não vou te deixar nunca, Deus. Meu bisavô, meu avô, meu pai, eles fizeram atrapalhada, mas eu não vou fazer isso, não. Eu já me entreguei ao Senhor, o Senhor já falou que é comigo, o Senhor está dando paz, o Senhor está dando vitória, o Senhor está nos fazendo triunfar. Tudo que nós precisamos, o Senhor está nos concedendo, então o Senhor não larga. Aí, a coisa caminha. Asa começou muito bem. Mas lá no final nós vamos ver que Asa tropeçou. Note, como eu já falei, torna a falar agora. Deus sempre vai impor condições. Você começou bem? Então siga bem até o final. Gosto muito de Eclesiastes. No capítulo 7, no verso 8, diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Ezequiel vai falar que você pode ter um feito bom a tua vida toda, mas se no último minuto você pecou contra Deus, tudo aquilo de bom que você fez foi perdido. Se desfez. Então, o importante não é... É lógico que começar bem é importante, mas mais importante é terminar bem. Não parar no meio. É ir até o final. Mas ir até o final com excelência. Nós vamos apontar um aqui que chegou no final. Aqui nós vamos um que, como diz o irmão Tiago, perebou. Mas ali nós vamos ver um que não fracassou, não. Não adianta começar bem e no meio da jornada se achar autossuficiente e abandonar Deus. Isso é comum acontecer na vida de muitos. Começa que é uma maravilha. Aí depois, no meio da caminhada, ele já se julga o autossuficiente, se julga o tal, e aí cai no fracasso. Ele abandona Deus e Deus abandona ele, como nós lemos aqui no verso 2 do capítulo 15. Isso é muito perigoso. E continuando no verso 2 até o verso 6, o profeta ele continua falando com Asa a necessidade de limpar a cidade de tudo o que desagrada a Deus.
Agora, no mesmo capítulo 15, no verso de número 7, o profeta vai falar que ele deve se esforçar. Vamos ler. Verso de número 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Que recompensa é essa, pastor? O céu. Não desfaleça. Esforça-te muito, porque teu trabalho tem uma recompensa. Para ser recompensado, para receber de Deus, é necessário o esforço, meu e teu, para desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós. Eu vou correr aqui porque as horas já estão por terminar. Asa dá ouvidos à voz de Deus e começa a limpar a cidade. Ele começa a tirar os pecados, as coisas abomináveis a Deus, ele começa a limpar tudo. Inclusive, agora uma coisa muito interessante. No capítulo 15, no verso 12, diz que ele vai limpar os sodomitas. Eu não sei como está na tua Bíblia aí. Algumas Bíblias estão o 15 no verso 12. Desculpe, é 1 Reis, capítulo 15, verso 12. É que aqui eu fiz uma mescla dos dois livros. Primeira Reis, capítulo 15, verso 12. Eu não sei como está na tua Bíblia. Nessa versão que eu estou aqui está dizendo: porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Então, ele tirou todos os rapazes escandalosos. Talvez na tua versão está escrito: e ele tirou todos os sodomitas. Mas não é que ele expulsou. Aqui os estudiosos dizem que ele usou de um ato de misericórdia, por se tratava de almas. Então, ele chamou os rapazes afeminados, que os homossexuais dos dias de hoje, chamou a turma toda e falou: olha, vocês têm uma oportunidade para ficar aqui na terra de Deus, para ficar na cidade de Deus, vocês vão ter que mudar o estilo de vida. Vocês têm que renunciar o que para Deus é pecado, o que Deus não aceita, porque desta maneira vocês não podem permanecer no meio de nós. Então foi o convite. Isso quer dizer que Asa tirou os afeminados, os sodomitas, que sodomitas é homossexuais. Então Asa não é que ele expulsou, ele primeiro deu uma oportunidade. Você quer deixar esta vida que é pecado contra Deus e permanecer conosco, ou você quer sair da cidade? É o que acontece nos dias de hoje. Para você frequentar o corpo de Cristo, você tem que ser igual a Cristo, você tem que andar nos caminhos de Cristo, você tem que ter a postura de Cristo, você tem que andar pelos estatutos de Cristo. Se você não estiver de acordo, então você vai buscar o mundo, você vai buscar outros lugares, outras entidades, outras organizações, mas você não pode frequentar e nem permanecer no que de Deus é santo. E a casa de Deus é santa, a cidade de Deus é santa, a obra de Deus é santa, tudo que envolve a Deus tem que haver santidade. Então, ali ele vai dar uma oportunidade. Então, ele dá essa oportunidade para os sodomitas. Agora, ele fica tão irado com a sua própria mãe.
você deixa registrado aí em 2ª Crônica, agora já não é mais Reis, agora é 2ª Crônicas, onde estávamos, no capítulo 15, no verso de número 16, ele vai ao templo e vai ver a sua mãe, a primeira coisa que ele fala para a sua mãe: minha mãe Maaca, eu amo muito a senhora é minha mamãe, mas a senhora é minha mãe. Mas entre a senhora e Deus, eu fico com Deus. A senhora profanou o templo de Deus, então a senhora sai daí. A partir de agora, a senhora não é mais rainha. A partir de agora, você já não faz mais os seus cultos satânicos dentro do templo do Senhor, porque o templo do Senhor vai ser restaurado, o templo do Senhor vai ser edificado. O que isso quer dizer agora para nós, pastor? Deus está dizendo que você tem que fazer uma purificação do seu templo, da tua casa, do teu ser, porque você, queira sim ou queira não, se você estiver nos caminhos de Deus, você é templo do Espírito Santo do Senhor. Então a casa tem que estar limpa, então na casa não pode haver prostituição, na tua casa não pode haver tabagismo, na tua casa não pode haver alcoolismo, na tua casa não pode haver jogatina, na tua casa não pode haver prostituição, na tua casa não pode haver desamor, na tua casa não pode haver nada que abomina aos olhos de Deus. Por quê? Porque é templo do Espírito Santo de Deus. E Asa fala: você é minha mãe, mas aqui na casa de Deus você não vai fazer atrapalhada, não. E a casa de Deus é santa, e aqui quem entra aqui tem que ser santo. E se você é servo de Deus, então o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e você tem que ser santo. A tua casa tem que ter limpa, a tua imaginação tem que ter limpa, a tua boca tem que ser limpa, os teus ouvidos tem que ser limpo, os teus olhos tem que ser limpo, o teu andar tem que ser limpo, o teu agir tem que ser limpo, tudo na tua vida tem que ser limpo e de acordo com a palavra do Deus Altíssimo e Santíssimo. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. E ele vai falar aqui: minha mãe, você é profetisa de Acera. Só para que você entenda, estudiosos costumam dizer que, na mitologia deles lá, Acera era a mulher de Baal. Então, ela fazia ali as oferendas para Baal. Então, Asa, ele limpa. Tudo estava indo muito bem. Mas Paulo vai nos falar lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, que aquele que está indo bem, cuide, estar em pé, para que não caia. Se você está indo bem, faça como Asa no princípio. Buscou a Deus, se fortaleceu em Deus, com todas as suas forças, e triunfou. E foi vitorioso. Eu não posso me alongar mais, eu tinha muita coisa boa e interessante, porque tudo que foi escrito aqui é boa, porque tudo foi extraído da palavra de Deus e a unção do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero terminar aqui, eu não vou poder chegar até onde eu fiz a leitura de Gênesis, capítulo 17, verso 1, que ali é onde você ia pular aí da glória, ia ficar rico, tanta coisa, mas Deus não quer que você fique rico hoje, não, vai ficar rico mais na frente. Mas, para que você entenda, você ouviu tudo o que foi feito aqui. As proteções de Deus, as advertências de Deus. Deus advertindo e protegendo, Deus advertindo e amparando, Deus advertindo e dando vitória. Deus adverte. Se você tem ouvidos, ouça as advertências de Deus, para que tudo te vai bem. Então, aqui Paulo termina dizendo, eu vou parar aqui. Paulo diz: aquele que está em pé, cuidai bem para que não caia. Você começou bem, vá bem até o final. Não abra os seus ouvidos. Deus vai dizer, lá em Deuteronômio, eu não vou, vou encerrar mesmo, não vou nem aprofundar, porque senão eu acabo entrando na pregação de novo. Mas lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, Deus vai falar: ande na minha presença. Se você deixar alguém persuadir o teu coração, você vai sofrer as consequências. Em outras versões está: se você permitir que seduzam o teu coração,
você vai pagar as consequências. Porque, geralmente, o inimigo se utiliza, às vezes, de até próprio crente de dentro da igreja. Te seduzir para errar. Te seduzir para blasfemar. Te seduzir para você endurecer o coração. Te seduzir para você armar contenda. Te seduzir para você se afastar. Se você der ouvido a esses crente que não é crente, Paulo vai falar isso, escrevendo aos Romanos capítulo 5. Se você der ouvidos a esses quase crentes, ou desculpa, Romanos capítulo 6, capítulo 5 verso 11. Se você der ouvidos, você vai cair. Você vai parar no meio. Você vai pagar as consequências. O que é pagar as consequências? Talvez a morte. Por quê? Porque você já sabe o caminho. Tiago, no capítulo 4, verso 17, vai dizer: pois aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que já conhece a palavra e não anda pela palavra, está pecando. E aí o próprio Paulo, aí sim, ele vai falar em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Permaneça, não dê ouvido, não deixe que ninguém corrompa o teu coração. Se você começou bem, se você está no meio e está caminhando bem, caminhe nessa segurança até o final, que você vai ser protegido, guardado e amparado e satisfeito nessa vida terrena e ainda vai adentrar aos altos céus. E o nome do Senhor será glorificado pela tua vida, porque quando você entrar lá, você vai entrar com a faixa de vencedor. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Pastor Anderson, é contigo, que a minha voz acabou e o horário também.